aprovado? Amém. Agradeço a Deus nessa manhã pelo rico dom de vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se a Ele eu continuar sendo firme, um filho firme e fiel até o fim dos meus dias na terra. Agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor ainda na minha mocidade me separou para o servi-lo e tive a honra de ter sido auxiliar na casa do Senhor. E ali, irmãos, quando eu era muito pequeno, o Senhor fez uma obra e que depois, numa reunião de mocidade, eu vi a confirmação daquela obra que já era o Senhor trabalhando ali na minha vida. Quando eu tinha ali na idade de 7 para 8 anos, brincando na rua, jogando bola, me machuquei ali com um caco de vidro, um corte muito sério. E certo é que indo ali, irmãos, no hospital, os médicos naquele dia não deram ali uma assistência adequada e aquela perna foi inflamando cada vez mais. E certo é, irmãos, que ali, voltando no hospital, o médico olhou para minha mãe e falou: olha, volta para casa, faz uma limpeza na perna do teu filho e vem tal hora aqui porque vai precisar amputar a perna dele. Mas, irmãos, o pai e a mãe, às vezes, quando o filho está sofrendo, ele entra em desespero e sofre com o filho também. E o certo é que a minha mãe me deixou ali com as minhas irmãs em casa e foi para a rua para tomar ali alguma providência, ver algum socorro. E certo é, irmãos, que minha mãe foi atrás ali das autoridades e ela conseguiu chegar ali no governador, ali do DF na época, e ele se condoeu com a história ali e deu um cheque para minha mãe. E a minha mãe foi ali no hospital ali particular, o médico olhou, ela conversou com o médico falou para me levar lá, não deu garantia nenhuma. Quando chegou, olhou para mim, e eu lembro que ele falou assim: rapazinho, tenha força, seja valente. E certo é, irmãos, que ali ele começou a apertar minha perna foi saindo ali, sangue ali, como se tivesse ali coagulado ali, irmãos. Irmãos, e ali, irmãos, o Senhor preparou ali, irmãos, que eu fiz ali aquela cirurgia e fiquei ali algum tempo sem andar, 1 ano e alguma coisa ali. Mas, irmãos, um dia, irmãos, eu já tinha obedecido a Deus, e a gente jovem, a gente fica ali, irmãos, naquelas tentações, né, naquelas dificuldades de servir a Deus, que a gente sabe que não é fácil. Irmãos, e um dia eu fui numa reunião de mocidade, irmãos, numa igreja lotada como essa aqui. E ali, irmãos, eu cheguei e fiquei literalmente em frente à tribuna ali, o servo de Deus atendendo ali. E eu falando: Senhor, hoje eu preciso que tu fale comigo, Senhor. E ali, irmãos, na hora do testemunho ali, foi me emendando ali com a palavra ali, o servo de Deus foi falando coisas que só eu sabia ali da minha vida, foi falando daquela parte do acidente, do livramento que o Senhor fez ali com a minha perna ali. E certo é que o Senhor falou assim, num determinado espaço ali, o Senhor falou assim: olha, para você crer que eu estou falando contigo, a tua mãe num determinado momento andou pela rua, clamou a Deus, falou para o Senhor para não deixar que aquilo acontecesse com o filho dela. E você pode perguntar para ela que ela vai te confirmar isso, irmãos. E a minha mãe nunca tinha me contado aquilo. E cheguei em casa, irmãos, ali, perguntei para minha mãe ali aquela cena, e ela falou: foi assim mesmo que aconteceu. E hoje eu estou aqui glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor ali não permitiu que eu tivesse a minha perna amputada. Depois ali, irmãos, corri muito, joguei muita bola, brinquei bastante e nunca mais senti nada, irmãos. Mas os caminhos do Senhor, irmãos, Ele é grande na nossa vida, que ali eu firmei meus passos na casa do Senhor. Comecei ali, irmãos, o Senhor preparou que eu fui ali auxiliar na casa do Senhor por muito tempo. Irmãos, e o Senhor mandou a sua palavra, falando que ia separar alguém ali para trabalhar na obra do Senhor. E o Senhor, irmãos, ali, num dia ali na minha reunião de jovens ali, o Senhor dava para o servo ali a palavra, e aquele servo olhava para mim, e eu como moço, pensava assim: por certo ali o Senhor está mostrando para ele as minhas fraquezas, as minhas imperfeições. E quando ele olhava para mim, eu desviava o olhar para não encarar ele, mas não teve jeito. Quando desceu, ele foi conversar comigo. E ali, irmãos, ele me contou coisas ali que eu guardei no meu coração. E certo é, irmãos, que 20 anos depois ali, a palavra do Senhor e aquilo que o Senhor deu para o servo de Deus ali, se cumpriu na minha vida. E nós, irmãos, ali passando uma prova espiritual ali, muito grande, nós mudamos a nossa comum ali, da nossa antiga para o Núcleo Bandeirante, que é a nossa central ali. E ali, irmãos, os irmãos nos abraçaram. E a minha esposa, na ocasião, ficou sem tocar, ela é organista. E ali, irmãos, um dia um ancião chegou para mim e perguntou: olha, irmão Wilker, a sua esposa sente de ajudar em alguma igreja do setor? Eu falei: irmãos, onde Deus preparar, ela vai ajudar sim. E passou, irmãos, alguns meses ali, o encarregado, a gente estava no ensaio local, o encarregado regional me chamou e falou: irmão, tem uma vaga ali no Canegai. Sua esposa sente de ajudar lá? Eu falei: irmãos, ela sente. Não tinha ainda conversado com ela, mas certo é que o Senhor criou um caminho ali, para chegarmos ali no Canegai. Chegamos ali, fomos abraçados. O Senhor, irmãos, ali nos abençoou. E eu, irmãos, guardei a palavra de 20 anos atrás, que o servo de Deus tinha dito assim para mim: olha, vai chegar um tempo que o Senhor vai te colocar num lugar e você fica lá, porque esse é o seu lugar. E naquele momento ali, irmãos, aquela palavra começou a se cumprir. O Senhor começou a abrir ali, irmãos, os nossos olhos ali para a gente enxergar o poder de Deus, o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. E certo, irmãos, foi passando alguns dias ali, o Senhor me colocou ali na porta ali. E por necessidade também ali no Núcleo Bandeirante, ele comecei a ajudar na porta. Nosso irmão Ângelo, que hoje já faz comum aqui nessa igreja que eu reside aqui nesse município, ele era o encarregado da limpeza. O Senhor Deus mudou e eu fui para encarregado da limpeza ali. E certo, irmãos, que começamos a trabalhar ali.
E organizando ali, irmãos, a limpeza, um dia eu comecei a organizar os irmãos ali para que cada reunião ministerial ali tivesse um irmão ali como encarregado, e eu ficava assistindo apenas pelo telefone, pelo WhatsApp ali, para estimular os irmãos a participarem mais ali. E ali, irmãos, um dia eu estava em casa, numa reunião ministerial, estava em casa fazendo almoço, minha esposa tinha saído, estava na rua resolvendo algumas coisas, e aí o senhor me ligou, e quando ligava para a gente já pensava que era algum problema que tinha tido ali na igreja. E certo, irmãos, que ali quando ele me ligou, ele falou, irmão, o que você está fazendo? Eu falei, irmão, estou literalmente fazendo o almoço, estou fazendo comida aqui. Ele, então, desliga o fogão e senta, porque terminou a reunião agora, e você foi confirmado para ser o cooperador de jovens ali do Canegai. E voltando um pouquinho, irmãos, atrás, pulei essa parte que esqueci, esse servo de Deus esteve lá na nossa comum, lá no Canegai, alguns meses atrás, um mês e pouco atrás, e falando assim para mim, olha, irmãos, vim aqui hoje, a pedido dos diáconos lá do Bandeirante, para falar para o irmão mudar a comum para o Bandeirante. E, irmãos, e ali eu falei para ele, irmãos, mas eu sou porteiro aqui, a gente já tem um vínculo aqui. Ele falou, não, irmão, mas lá o irmão já está na porta, é encarregado da limpeza, a gente quer que o irmão esteja lá. E eu falei para ele com essas palavras, irmãos, vamos fazer o contrário. Vou continuar ajudando no Bandeirante, mas a minha comum vai ser aqui no Canegai. E certo, irmãos, que ali, nesse dia que o servo de Deus me ligou, ele falou assim para mim que quando nós tivemos aquela conversa, o Senhor mostrou para ele ali que se algum dia o Canegai tivesse ali a necessidade do cooperador de jovens, ali estava o cooperador de jovens. E eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor tem feito muitas obras, e agora recentemente, agora também na quinta-feira também, lá no Bandeirante, está sem o cooperador de jovens. E aí na quinta-feira da semana passada fui chamado lá para uma reunião, e lá a gente do Canegai, toda semana a gente faz uma visita, dá uma saída ali com a Irmandade, com a mocidade. E como fui chamado ali, eu falei, por certo, agora eu vou ter a orelha puxada ali, que eu ando saindo bastante ali, né, que os nossos cultos lá, o culto oficial ele é no domingo à tarde, então geralmente todo domingo à noite a gente congrega em alguma igreja, leva a mocidade, e a Irmandade também, nosso encarregado musical ali também, que sempre anda com a gente ali. E certo, irmãos, que pensei que era para ser puxado a orelha ali, né, para ficar mais no setor ali, mas certo é que quando entramos lá na sala de reunião, um dos anciãos lá, falou assim para mim, olha, vamos tratar agora o caso do irmão Wilke aqui. Eu pulei assim, aí ele já conversei com o teu ancião, já conversei com o teu cooperador, e o irmão sabe que a gente está sem cooperador de jovens aqui, que o cooperador de jovens foi para diácono, né, e o nosso cooperador que está atendendo, mas está puxado para ele, e nós sentimos do irmão, além de atender lá no Canegai, vai continuar sendo cooperador de jovens do Canegai, mas nós precisamos que o irmão também nos ajude aqui no Bandeirante, pela história que o irmão tem no Bandeirante aqui conosco. Irmãos, e ali peço oração para a Irmandade para que nos ajude em oração, porque é uma igreja grande, a central ali, para a gente ajudar também aquela mocidade também a servir a Deus também. Trouxe saudação da minha comum ali no Canegai, da mocidade da Irmandade, e também gostaria de levar a saudação dessa Irmandade para saudar ali com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, também faço o convite para a Irmandade, para o ministério, para congregar ali conosco no Canegai, uma igrejinha pequenininha, um setor de chácaras ali, e os nossos cultos ali ocorrem nas quartas-feiras às 20 horas, no domingo às 15 horas e a reunião de jovens e menores no domingo às 9h30 da manhã. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus também nesta manhã por estar congregado junto a vós. Agradeço a Deus que o Senhor me guardou na minha meninice e na minha mocidade, no tempo certo me chamou a esta graça, me selou com a promessa do Espírito Santo em evidência de novas línguas, preparou minha esposa e tem abençoado o nosso lar. Agradeço a Deus, irmãos, por estar congregado junto a vós. E na hora que o servo de Deus estava falando sobre busca dos dons, o Senhor me trouxe uma obra para contar. Somos em 3 irmãos, casa do meu pai, e quando criança, um do meu irmão do meio, e aí nasceu um menino muito enfermo, com vários problemas pulmonares. Mas um certo dia aquela enfermidade se atacou de uma maneira muito grave. E meu pai, irmãos, um homem simples, mas ele falou assim, vamos orar a Deus. Vamos buscar do Senhor um socorro para o Mateus. Irmãos, nós dobramos o nosso joelho, nós morávamos num cômodo só. Nós dobramos nosso joelho. Meu irmão estava sentado numa cadeira, tomando inalação. Nós ajoelhamos, meu pai fez uma simples oração. Senhor, socorre o nosso filho nesta hora. Na hora, irmãos, que meu pai dizia esta palavra, a presença de Deus se manifestou. Batizou o meu irmão, que estava tomando inalação com a promessa de evidência de novas línguas. E o libertou daquela enfermidade. Agradeço a Deus, irmão, por estar congregado junto a vós. O Senhor dá a graça de atender como cooperador de jovens ali na congregação do Jardim Zaira Glebacê, em Mauá. Convido o ministério e a Irmandade para congregar conosco. Não trouxe saudação, mas desejo levar com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.
Deus seja louvado. Amém. Mandado e dou graças a Deus por essa boa preparação de estar aqui nesta casa de oração, onde a gente tem desejo de congregar, mas o tempo é tão corrido, os dias são tão difíceis. Mas graças a Deus, Deus preparou hoje um feriado para a gente poder estar aqui congregando e louvando a Deus. A gente fica ali, irmão meu, nervoso. Senhor, o que eu vou contar? Senhor, tanta coisa, o que eu vou contar? E mediante os testemunhos dos irmãos, eu lembrei de 2 obras, eu vou contar bem rapidinho. Dou graças a Deus que meus pais se conheceram quando jovens ainda, recitaram, congregaram, e Deus fez promessa para eles que haveria de chamar todos os filhos dele. Glória ao nome do Senhor. E dou graças a Deus, irmãos, que um ano, de 99 a 2000, o Senhor chamou nós 4. Glória ao nome santo do Senhor. Somos em 4 irmãos. E ali, irmãos, um dia nós estávamos conversando no quarto e contando como que Deus chamou cada um de nós, o que nós sentimos, o que nós tocou no nosso coração, o que aconteceu. E um detalhe se coincidiu em todas as histórias, que nós quando batizamos sentimos leve, como se estivesse pisando em nuvens, assim, alguma coisa parece que saiu da gente, assim, eu estava sentindo algo diferente. Isso eu contei, eu, a minha irmã, só que tinha um irmão 1 ano mais novo do que eu sou o mais velho, ele falou, eu não senti nada disso, vocês estão falando, mas eu não senti isso. E sem querer, começou uma prova na vida desse meu irmão. Ele tinha uns 15 anos de idade e o adversário começou a falar no ouvido dele, não foi Deus que te chamou, foi a empolgação, você foi pela emoção, você foi pela carne, Deus não vai te sustentar, Deus não vai te guardar, Deus não vai te proteger. E começou aquela luta, irmão, aquela guerra, aquela prova, e foi passando os dias, passando, e a gente não sabia de nada, não sabíamos de nada. E chegou num sábado, que era a véspera da Santa Ceia, ia ser domingo a Santa Ceia. No sábado, o meu pai e a minha mãe chegou e juntou nós 4, falando, vamos orar a Deus e apresentar a Santa Ceia de amanhã. Glória ao nome santo do Senhor, dou graças a Deus, irmão, que dobramos o joelho em volta da cama do meu pai e da minha mãe. Quando nós dobramos o joelho, irmão, eu só lembro da minha mãe chorando muito, meu pai dando glória a Deus e agradecendo a Deus das promessas que Deus cumpriu na vida dele, os seus filhos louvando, engrandecendo a Deus. A minha irmã já era selada com a promessa, ela cantava, irmão, que nem um pássaro. Glória ao nome santo do Senhor, dou graças a Deus que eu chorava, o meu irmão caçulo chorava, mas esse irmão que estava 1 ano mais novo do que eu, ele chorava de tristeza, porque até aquela hora Deus não tinha feito nada na vida dele, e ele tinha feito um propósito no seu coração, se Deus não se apresentar na minha vida, eu não vou tomar a minha primeira Santa Ceia. Nós levantamos aquela oração, irmão, e fomos saudando uns aos outros, fomos nos abraçando, um chorando, outro chorando, mas o último abraço por caminhos de Deus ficou entre a minha mãe e esse meu irmão mais novo. A minha mãe tomada da virtude de Deus, tomada da presença de Deus, e ele chorando ainda de tristeza. Eu sei que quando os dois se abraçaram, aquilo que estava nela era mais forte, era mais poderoso, passou para ele, deu cerâmica a promessa. Naquela tarde caiu cavalo e cavaleiro. Na outro dia na Santa Ceia estava eu, meu pai, meu irmão caçula, e ele também manifestando a linguagem dos anjos. Glória ao nome santo do Senhor. A outra obra, irmão, o servo de Deus falou do socorro. Eu não tinha nada para contar, irmão, estava ali clamando, mas ver essas 2 obras. Batizei com 16 anos de idade. O Senhor fez promessa que seria comigo, queria me abençoar, ajudar, guardar. Eu dou graças a Deus que eu tive uma mocidade muito feliz, irmão. E se tiver algum moço aqui, alguma moça que tem, aqui dentro tem felicidade, aqui dentro tem virtude, aqui dentro tem poder, aqui dentro tem alegria, aqui dentro tem dom. E vivi essa mocidade, congregando, recitando, entregando na mocidade, busca de dons, culto, oração, glória. Foi feliz, irmão, feliz, feliz. Deus preparou meu casamento e o Senhor fez uma promessa. Na hora que não tiver ninguém para te ouvir, eu vou te ouvir. Na hora que não tiver ninguém para você gritar, eu vou escutar os teus clamores. Glória ao nome santo do Senhor. Passou 1 ano, veio a minha filha mais velha, 1 ano não, 3 ou 4 anos de casado, veio a minha filha mais velha. Ela estava com 1 ano de idade e uma tosse, irmão, uma tosse que não passava, uma tosse que não passava. Levávamos no médico que não passava, e não passava inalação, e não passava a tosse, e toma remédio e não passava aquela tosse, irmão. E ela tossia todo dia. E um dia de domingo a gente voltou do culto, eu estava com ela no meu colo, a minha esposa fazendo a janta,
E ela deu uma tosse, irmão, mas tão forte, que toda a sujeira que estava no pulmão dela descolou. E quando descolou aquela sujeira, irmão, veio tudo pro esôfago, pra garganta dela. Ela não respirava mais. Nos meus braços ela não respirava mais. Eu virei ela de ponta cabeça e comecei a bater nas costas dela. Jogava ela pra cima, soprava na moleira. Fazia de tudo, irmão, de tudo. E ela não respirava. E eu olhava pra ela, ela estava vermelha. E fazendo mais coisa, eu olhava pra ela. O olhinho dela começou a ficar roxo. Eu olhava pra ela, irmão. Ela é bem branquinha. Na bochecha dela as veias começou a estourar. As veias na bochecha dela. Não tinha pra quem ligar, não tinha telefone, não tinha pra quem gritar. Não tinha como chamar o pai, não tinha como chamar a mãe. Eu dobrei o joelho na cozinha da minha casa e falei: Senhor, tem misericórdia da minha casa. Na mesma hora ela começou a respirar e está aqui entre nós louvando esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Dou graças a Deus por essa boa preparação. A minha comum congregação é o Riacho Grande, ali em São Bernardo do Campo. Faço o convite, cabe todo mundo lá no Riacho Grande. Pode congregar todo mundo que cabe, irmão. Nossos cultos é terça, sexta e domingo. Estão todos convidados para congregar conosco. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Irmandade, tem um Honda Civic, placa 3142, ele está com as janelas abertas. Deus seja sempre louvado. Amém. Sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela esperança de salvação eterna que o Senhor tem colocado dentro da minha alma. Agradeço ao Senhor, o Senhor me chamou ainda menino, irmãos, na sua graça. E esse ano vai fazer, irmãos, 41 anos que eu batizei. Louvo o Senhor, que servia na minha infância, na mocidade, irmãos, no tempo certo para uma da sua esposa, das suas filhas, para ser minha esposa. E as suas promessas, irmão, da nossa mocidade tem cumprido na nossa vida de casado. O Senhor me separou, irmãos, para cooperador já há 19 anos. Minha esposa, Palavra da Piedade, irmãos. Eu resido na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. São 530 quilômetros daqui. Estou aqui no ABC esses dias visitando um filho que mora em São Bernardo do Campo. E hoje à noite, irmãos, mais tarde da manhã, pela manhã, eu pretendo, irmãos, voltar para a minha cidade. Trouxe e levo a vossa saudação para saudar aquela irmandade com a paz de Deus. Amém. Eu sou nascido aqui, irmãos, na capital de São Paulo, na Zona Leste. E fui em Juiz de Fora, irmãos, a primeira vez no ano de 89. Para falar, irmãos, da salvação para minha bisavó. Ela era, irmãos, idólatra. E minha família veio, irmãos, de tradição idólatra por causa dela. E o Senhor chamou, irmãos, da minha bisavó, na sua graça, irmãos. E eu tive o prazer, irmãos, ainda sendo jovem, por ela ser minha bisa e ela ser muito velha. O servo de Deus, irmãos, que batizou ela, pediu que eu entrasse, irmão, no tanque, para poder, irmãos, ajudar a batizar a minha bisavó. Então eu vi a minha bisavó, irmãos, nascer nessa graça, irmãos. Nasceu nos meus braços. E nessas vindas e vindas de São Paulo para cá, irmãos, eu conheci a minha esposa. No ano de 92 nós casamos. Moramos até 94, irmãos, na Zona Leste de São Paulo. Hoje o Senhor mandou, irmãos, para Juiz de Fora. E já casado, irmãos, o Senhor me deu uma revelação a respeito, irmãos, de um homem fisiculturista, irmãos, da raça negra, muito forte, alto. O Senhor mandou que eu fosse, irmãos, anunciar para ele o Evangelho. Eu liguei para o meu cunhado, irmão da minha esposa, falei: irmão Leomar, o Senhor me deu uma revelação assim, de um homem negro, muito alto, muito forte. O Senhor mandou anunciar para ele o Evangelho. Você conhece? Ele falou: rapaz, é meu vizinho aqui, é o Juarez. E eu fui lá, irmão, na casa do Juarez. Quando eu cheguei, irmão, eu sou grande, eu tenho 1,82 m. Um homem maior do que eu, irmãos, um guarda-roupa. Dá medo, irmãos, escuro, muito forte. Mas eu falei para ele, seu Juarez, eu sou um homem de Deus. O Senhor me deu uma revelação para falar contigo a respeito da salvação da tua alma. O Senhor tem alguns minutos para me ouvir? Ele falou: perfeitamente, entra aqui. Anunciei para ele, irmãos, o Evangelho. Em resumo, irmão, o Senhor chamou ele, chamou a esposa, chamou os filhos. É músico na casa do Senhor, ele, os seus filhos. E o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. Então o Senhor mandou eu para Juiz de Fora, irmãos, para trabalhar no Evangelho, irmãos. E eu tenho a minha parte, irmãos, com os evangelistas. É uma categoria de irmãos que quase ninguém lembra nem de orar por eles, irmãos. Nos cultos não se pede oração para os evangelistas. É muito raro, irmãos, pedir oração por eles. Mas Isaías deixou um verso lindo, irmãos, acerca dos evangelistas. Quão suave são os pés dos que anunciam as boas novas, que anunciam, aleluia, a paz, que anunciam o bem, e que diz a Sião:
o teu Deus reina. Glória ao nome santo do Senhor. Eu tenho a minha parte com eles, irmãos. O Senhor me dá graça de trabalhar nessa parte de evangelização, onde não tem obra, irmãos, o Senhor dá graça de chegar e começar. Na minha cidade, em vários lugares, irmãos, eu já comecei, até onde eu atendo, irmãos, na Aparecidinha. Começou comigo, bendito seja o Senhor, vários lugares, irmãos. E um lugar que vai ser inaugurado agora, uma igreja, para 250 irmãos sentados, com galeria e tudo. Onde eu estava sentado, irmãos, na minha barbearia, cortando o cabelo. E quando eu fui para Juiz de Fora, irmãos, eu não tinha profissão, eu tinha 21 anos de idade. Eu não sabia nem onde morar, irmãos, direito. Mas o Senhor me deu a graça, irmão, de aprender a profissão de barbeiro. E como pobre eu vivo bem, irmãos. Tenho casa própria, tenho tudo, não me falta nada. Bendito seja o Senhor tem me sustentado naquela cidade de Juiz de Fora. E um dia na minha barbearia, cortando o cabelo do irmão João, um irmão que já dorme no Senhor, falei para ele, irmão João, na casa do irmão não tem lugar para nós cantar um hino, você chama os vizinhos, e nós fala da palavra, Deus faz uma obra, rapaz. Ele falou, irmão, o desejo da minha alma. Ninguém faz nada nessa obra, irmão, sem passar pelo Conselho dos Anciãos. Passando pelo Conselho dos Anciãos, pelos nossos irmãos, eles concordaram e assim nós começamos, irmãos. Na casa do irmão João cantar uns hinos, e foi vindo o povo, e foi chegando o povo. Para resumir, irmãos, bendito seja o Senhor, atendi lá, irmãos, 7 anos, não tinha uma alma. Quando eu saí, irmão, já tinha 50 almas, bendito seja o Senhor. E dessas almas, irmãos, que Deus chamou, tinha o irmão Léo tinha um pescocinho caído assim, irmãos, tinha câncer na medula, o pescocinho dele era assim, irmãos, câncer na medula. Ele falou para mim, se Deus me libertar desse câncer, eu vou usar os meus dias para servir a Deus na terra. Eu falei, então você já está liberto. Se depender da oração, você já está liberto. Para resumir, irmão, Deus libertou o irmão Léo, o pescocinho dele ficou normal, bendito seja o Senhor. Aí ele chamou o irmão Léo, chamou a esposa dele, glória a Deus nas alturas, nesse caminho santo, e ficou ali o irmão Léo. Eu atendi, irmãos, ali, durante esse tempo todo. E tinha um irmão, que era da administração, um irmão, vocês podem procurar no relatório, tá? O nome dele é irmão Paulino Rogério. Era meu amigo, onde que eu estava, ele estava junto comigo nas visitas, irmãos, sempre servindo a Deus. Ele gostava de pregar, irmão. Ele ia nos cultos que os irmãos davam oportunidade para levantar e para pregar a palavra. Ele gostava de pregar. Ele tinha prazer, irmão, de pregar a palavra. Bendito seja o Senhor. E eu sempre, irmãos, nunca tive ciúme da obra de Deus, porque isso aqui não é nosso, irmão. Isso aqui é daquele ali. Glória ao santo Senhor. Então eu deixava, irmão, aonde que eu ia, né, irmão, chamava ele. E um dia ele estava revoltado, porque ele queria ser do ministério, irmãos, queria ser do ministério, e os irmãos não enxergavam ele para nada. Eu falei, Rogério, fica em paz, vai fazer uma obra na sua vida, vai, fica em paz, as coisas de Deus não é assim não, vai, fica em paz. E assim, irmãos, comecei a levar ele para me ajudar no Teixeira. E o nosso irmão Aécio, que é um ancião, ele falou, irmão, quando você não pode ir no Teixeira, quem é que atende? Eu falei, irmão Rogério. Ele falou, mas irmão Rogério? Eu falei, irmão Rogério. Mas a esposa dele não serve a Deus. Eu falei, irmão Aécio, mas Deus pode chamar ela? Ele falou, pode, irmão, Deus pode chamar ela. Claro que pode. Para resumir, irmãos, Deus chamou a esposa do irmão Rogério, ele esperou 27 anos para Deus chamar ela. Deus chamou ela, e logo quando Deus chamou ela, irmãos, eu saí da frente do atendimento, e nosso irmão Rogério ficou, irmãos. Aí ele foi oficializado ao Teixeira, ele saiu para o cooperador, e o irmão Léo do pescocinho, irmão torto, que o Senhor levantou o pescoço dele, saiu para o cooperador de uma outra igreja, irmãos, chamado Vale Verde. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus das alturas. E Deus abençoou, irmão, prosperou o Teixeira de uma maneira. Foi doado, irmãos, um terreno para o Teixeira, e vai ser aberto agora dia 25 de março, irmãos. É uma congregação para 250 sentados, com galeria e tudo. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Meu irmão Rogério tinha tanta vontade, irmão, de servir a Deus, hoje ele é ancião, o nome de Deus está sendo glorificado, irmãos. Glória a Deus nessa altura. E eu, irmãos, ficava contente, irmão, de ver que Deus abençoava por onde nós passávamos, irmão. O Senhor fazia obra, fazia milagre, maravilha, né, irmãos? E eu numa salinha pequenininha para 60 irmãos patinando, irmão, dava uma tristeza no meu coração, na alma. Onde eu passava, irmãos, a obra de Deus crescia. E a minha salinha pequenininha, irmãos, um desejo que Deus preparasse um terreno. Agora, para a honra e glória do nosso Deus, irmão, o Senhor tomou um caminho, fez um movimento, mudou, irmãos, os anciãos regional. Nosso ancião regional é nosso irmão Eliseu Rivera, que o Senhor recolheu. Agora, nosso ancião regional é nosso irmão Silemon, irmãos. Então, o irmão Silemon, numa reunião que Deus deu a graça dele atender, ele fez Juiz de Fora andar 20 anos. E ele me chamou, irmãos, em particular, e falou, irmão Sidney, não pode procurar o terreno, ou uma casa velha para derrubar, nós vamos fazer a igreja do irmão. Glória a Deus. Então, louva a Deus por isso, irmão. Santo é o Senhor. Agora a minha igreja vai sair no nome do Senhor Jesus, irmãos. Onde tantos estamos esperando, agora sai. Eu não sei onde é que está, irmãos. Onde é que vai ser construída a igreja? Eu não sei. Não sei. Mas o Senhor sabe. Então peço aos irmãos que ajudem nós em oração, irmãos. Para que o Senhor mostre para nós onde é que está essa casa velha que vai ser derrubada, ou esse terreno, irmãos. Para nós poder construirmos a nossa igreja. Lá em Juiz de Fora. E quando estiver pronto, irmãos, o nome de Deus vai ser glorificado. Então, como eu disse, irmãos, o Senhor, Ele me deu, irmãos, a parte junto com os evangelistas. Hoje, irmãos, está vendo, até em Juiz de Fora vai acontecer isso, um movimento bacana, bonito, irmãos, que é o Movimento Resgate, né, irmãos? Projeto Resgate, isso. Projeto Resgate, para visitar os parados, os fracos. Isso, irmãos, é maravilhoso. Mas para quem, irmãos, é o observador da palavra, isso o Senhor já mandou, irmãos, há 2000 anos atrás. Né, irmãos? Ide atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor já mandou, né, irmãos?
Mas o Senhor deu um despertamento agora. E está sendo uma coisa bonita, irmão. Louvado seja Deus. Antes, irmão, de existir esse projeto de resgate, eu fiz uso dele, irmãos. Eu participei dele. Antes dele existir, de fato. Vou contar para os irmãos. Porque no nosso meio, irmãos, forte é só aquele ali. Só ele é forte. Um dia, irmãos, a fraqueza visitou a minha alma, irmãos. Eu perdi as forças de congregar. Eu era auxiliar de jovens aqui na Vila Carrão. Eu sou de lá da Vila Carrão. E um moço da minha continuação, irmãos, que estava comigo, ele foi lá em casa e falou: moço, vamos congregar. Eu falei: não quero. Então eu vou ficar com o irmão aqui. E durante muitos dias, irmãos, ele ficava comigo. Dia de culto ele ia para lá, eu não ia para a igreja, mas ele ficava comigo. Um dia ele me convenceu, irmãos, a congregar. Fui congregar com ele na reunião de jovens do Paraguaçu, irmão, onde o nosso irmão de Djalma atendia como cooperador de jovens. Para resumir, irmão, chegou lá, o Senhor me ensinou com a promessa. Nunca mais desanimei na igreja, irmão. Fiquei firme, os anos passaram, fui para Juiz de Fora, o Senhor me levantou no ministério. E, irmãos, perdi o contato com Elias. Meus 2 filhos estão ali, de pé. E, irmãos, vim congregar na Vila Carrão depois de muitos anos, já era do ministério. Levantei-nos para atender a reunião de jovens. Meu filho é auxiliar, ele entregou a recitativa onde eu fui auxiliar. E o menor recitou, irmãos, aonde eu recitei. E dei recitativo na Vila Carrão. Ele estava lá, irmãos, atendendo o culto. E de repente chegou Elias, irmãos, com a filha dele. Levou a filha dele para recitar. Quando eu vi o Elias, eu comecei a chorar, irmãos. Bendito seja o Senhor. E ele chorava mais ainda. Glória a Deus nas alturas. E assim, irmãos, atendi o culto, o Senhor mandou a palavra. E quando terminou, irmãos, o culto, eu fui direto no Elias. Ele me abraçou e falou: Sidney, hoje eu ganhei o meu dia, o meu ano. Porque eu me lembrei dos tempos que você estava desanimado. E que o Senhor me deu a oportunidade de mostrar para você o meu amor. Bendito seja o Senhor. Na hora o Senhor falou para mim: você só atendeu esse culto hoje porque Ele não esqueceu de você. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Você só está aqui hoje porque Ele insistiu com você. Ele te carregou nas costas. Aí, mas o choro foi maior. Abracei o Elias. Glória a Deus nas alturas, irmãos. Santo é o Senhor. Porque isso também é uma forma, irmão, de evangelizar e de reevangelizar. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. E o Senhor, irmão, me fortaleceu. Nunca mais, irmão, desanimei na igreja. Eu aprendi com isso, irmãos. O importante nessa obra, nós estamos numa casa linda, né, irmãos? Não é as paredes, é as almas, é as pessoas, irmãos. É as vidas, não é isso? Eu aprendi com Elias, irmãos. Um dia na minha cidade, eu ia descendo, irmãos, a rua, eu vi um irmão dentro do bar, com um copo duplo, irmão, de pinga, pronto para beber. Parei de frente para ele e fiz questão que ele me visse. A hora que ele me viu, ele ficou constrangido. Eu falei: irmão, não se constrange, irmão. Você era meu irmão, você é meu irmão. Eu ia passando por aqui e jamais eu deixaria de te saudar e te dar um abraço. Entrei dentro do bar, o bar cheio, abracei o irmão. Glória a Deus nas alturas. Ele pôs a cabeça no meu ombro, irmãos. E as lágrimas caíram de molhar minha roupa. O pessoal no bar não entendeu nada. Bendito seja o Senhor. Ele falou: irmãos, vamos sair daqui. Antes de sair, ele pegou, irmãos, a pinga. Glória a Deus nas alturas. Jogou, irmãos, dentro da pia e saiu comigo do bar. Nunca mais bebeu, irmãos. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Porque, irmãos, nesta obra, irmãos, forte é só aquele ali, irmãos. Todos nós somos fracos. Bendito seja o Senhor. Mas se cumpre o que está escrito, que o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza do homem. Glória a Deus nessa altura. Porque, irmãos, eu já vou encerrar o testemunho. Se tem uma coisa, irmãos, de verdade, que dá um norte para quem está perdido, irmãos, é o amor. Principalmente o amor daquele ali, irmãos. E Ele nos dá a oportunidade de mostrar o amor dele todo dia, irmãos. É que às vezes nós deixamos passar. Mas Ele nos dá a oportunidade todo dia de mostrar o amor dele. Então quando a pessoa, irmãos, ela está perdida, o amor dá para ela um norte. Às vezes a pessoa, irmãos, está ali para morrer. O médico fala: leva ele para morrer. Perto dos amigos, perto dos parentes. Ele encontra tanto amor que sara, irmãos. Então o amor, ele levanta, ele sara e dá um norte para quem está perdido, irmãos. Aquele que está perdido na vida, quando ele encontra alguém que ama ele de verdade, ele se encontra, irmãos. É isso? Então isso, irmãos, é uma maneira de evangelizar também. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Deus por Jesus Cristo, por todos nós, seja hoje eternamente glorificado, irmãos. Deus seja louvado. Amém. Agradeço ao Senhor nessa manhã por essa preparação gloriosa de estar junto dessa querida irmandade.
Uma coisa é certa, irmãos, ao entrar dentro dessa casa de oração, o Senhor já visitou a minha alma e o meu coração também. Bendito o nome santo do Senhor. Agradeço ao Senhor em rápidas palavras, porque o horário já se foi. O Senhor também tem dado graça de nascer também no lar cristão, tem abençoado a nossa casa. Na verdade, uma família numerosa, nossa casa estamos em 8. Bendito o nome santo do Senhor. Muita prova, muita luta naquele tempo, muita dificuldade. Mas a minha mãe sempre, aos domingos, encaminhávamos nós ali para a reunião de jovens e menores, a nossa como congregação. Às vezes até sem um alimento, bendito o nome santo do Senhor. Mas o Senhor sempre fez promessa naquela época, e como faz até hoje, e mandava o Salmos 23, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E eu como criança ainda, que muitas vezes nós nem temos muita paciência com as crianças, bendito o nome santo do Senhor, mas as crianças ouvem, irmão, bendito o nome santo do Senhor. Eu estava lá no banco naquele tempo e falava, Senhor, se tu manda essa palavra na boca de um cooperador de jovens, que ele é o nosso pastor e nada nos faltará, por que na minha casa não tem nada? Bendito o nome santo do Senhor. O Senhor falou, mas se você for fiel, ficar aqui dentro na criança, na mocidade, eu vou mudar o teu cativeiro, bendito o nome santo do Senhor. Irmãos, o tempo foi se passando. Naquela época, na nossa comum congregação, que é ali no Jardim Elba, era uma salinha ainda, não era a congregação que temos hoje. E o servo de Deus que atendia colocava os meninos em cima do púlpito, porque não tinha muito espaço. E também, na idade ali de 11 anos para 12 anos, uma vez houve ali uma busca de dons na nossa comum congregação, e não foi diferente, as crianças ficaram tudo aqui em cima do púlpito, meninas, meninos, e o servo de Deus que atendia aquela busca de dons naquela noite, bendito o nome santo do Senhor, ele na comunhão, ele começou a colocar a mão na cabeça de algumas crianças, e falava, receba a virtude, receba a alegria, receba o dom de crer, receba o dom da benção, e receba também o dom de evidência de novas línguas. E eu falei para o irmão que estava, irmão, coloca a mão na minha cabeça que eu também quero receber. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo. E esse dom permanece no meu coração até o dia de hoje também. Agradeço ao Senhor que o Senhor tem me guardado na mocidade, preparado uma esposa, 2 filhas maravilhosas, tem chamado elas nessa graça maravilhosa também, e tem abençoado grandemente o nosso lar. Mudou o nosso cativeiro, irmão. Deus abençoou nós grandemente, não tenho palavras para agradecer ao Senhor. Como o servo de Deus disse, aquele que fica aqui dentro, irmão, só tem bênção, bendito é o nome. Muitas vezes crianças, jovens ainda, muitas vezes nós não entendemos, mas a palavra de Deus, ela se cumpre no tempo certo, bendito é o nome santo do Senhor. Agradeço ao Senhor em rápidas palavras, irmãos, na nossa reunião de jovens e menores, na nossa comum, posso ali ter uma comunidade muito grande. E tem muita criança, bendito é o nome santo, muita criança pobre, bendito é o nome santo do Senhor. Eu um dia numa reunião de jovens ali, sentou um menininho do meu lado e falou, irmão Serginho, eu tinha um desejo de vir de terno na igreja, mas eu não tenho condições. Eu falei, filho, fique em paz que o Senhor vai preparar um terninho para você, bendito é o nome santo do Senhor. Ele estava com uma camisetinha branca. E ali, irmãos, passou, bendito a missão do Senhor, comentei ali com alguns oficiais de jovens, com alguns moços e moças também. Enfim, irmão, para resumir, o Senhor preparou 2 ternos para ele completo, terninho, gravata, tudo completinho, irmão, bendito a missão do Senhor. E quando ele veio na reunião de jovens menores, entregamos lá aquele pacote para ele, com aqueles 2 ternos, ele ficou todo feliz, irmão. Mas olha, irmão, por isso que bendito o Senhor, planta o amor já no meio das crianças também, bendito a missão do Senhor. Ele recebeu aqueles 2 terninhos e foi embora. Aí nos próximos domingos ele veio com terno, bonitinho, falou, irmão, agora eu estou de terno e gravata, eu estou feliz, bendito a missão do Senhor, e eu também fiquei feliz, irmão. Aí eu falei, mas o Senhor preparou 2 ternos para você, né? Você só usa esse terno, cadê o outro terno? Ele falou, irmão não sabe, tem um amiguinho meu também que não tinha terno nenhum. E o Senhor falou no meu coração assim, você ganhou 2, vai deixar ele sem? Aí sabe aquele menininho, eu falei, sei, eu dei outro terno para ele. Eu fiz certo, eu falei, lógico que você fez certo. Glória Foi o amor que Deus colocou no seu coração, irmãos. Desde criança, o Senhor já ensina nós a dividir com aquele que não tem. Bendito é o nome santo do Senhor. Uma outra obra também rapidinho, irmãos, rápidas palavras. Um dia atendendo a reunião de jovens e menores, também, como falei para a Irmandade, tem muita criança na nossa comum. E as menininhas cantando aqui com alegria, que lá eles cantam com muita alegria, irmão, que chega a estremecer a parede lá, bendito é o nome santo do Senhor. E as menininhas cantando, e chamaram esse hino que chamou hoje aqui o 394, na reunião de jovens e menores, e começou a cantar. E eu percebi daqui do púlpito, irmãos, que tinha muitas menininhas já sem os dentes, a primeira dentição, estava bem banguelinha, né? Mas eles cantavam, irmão, servia a Deus com alegria. E eu, na falta de entendimento como cooperador de jovens, aí eu falei aqui de cima, eu falei, tem muita menininha que está sem os dentinhos aqui na frente, fazer o seguinte, quando cair um dente de vocês aí, o dentinho, vocês trazem o dentinho aí que eu vou dar uma surpresinha para vocês. Então, na missão disso aí passou. Quando passou 2 domingos, veio uma menininha lá no frasco, irmão, caiu o meu dente, eu quero a minha surpresinha. E eu, irmão, falei, Senhor, tem misericórdia. O Senhor falou assim, você falou, agora você vai cumprir. Bendito é o nome missão do Senhor. Ele falou, fala o seguinte, tudo aquilo que você tem na sua carteira continha, você dá para essa criança. Bendito é o nome missão do Senhor. Aí eu ali fiquei, irmão, eu falei, tá bom, filha. Ela falou, irmão, não vai me dar uma surpresinha? Aí eu puxei a carteira, tirei todo o dinheiro que eu tinha ali, dobrei e dei na mão dela. Ela falou, irmão,
Graças a Deus, porque supriu a necessidade da minha casa. Bendita a missão do Senhor. Em casa estava faltando muita coisa. Saiu com o dentinho no frasquinho, com aquela quantia que Deus preparou, irmão. E eu estou louvando e glorificando a Deus aqui nessa manhã. Porque muitas das vezes, irmãos, nós não temos muita paciência com as crianças. Mas, como o Senhor Jesus disse naquele tempo, deixai vir as crianças, porque deles é o reino dos céus. Levarei a saudação dessa querida irmandade para saudar minha comum congregação no Jardim Elbe, onde o Senhor preparar, com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Oi, louvado seja Deus. Encheu nosso coração de fé, né, irmandade? Rapidamente, eu também tive a alegria de ser auxiliar de jovens. E numa época tinha um mocinho lá, que estava bem irritadíssimo, meio desanimado de ir à reunião também, enfim. E aí, vai daqui, vai de lá, conversando, buscando. Aí ficamos sabendo que a mamãe dele estava enferma. E ela estava diagnosticada com câncer. E ela disse a ele que não podia pedir para Deus libertar ela, porque quando ele nasceu, aquele câncer tinha se manifestado. E ela tinha ido à igreja, muito preocupada com o filhinho novo, e pediu que o Senhor desse pelo menos vida para que ela criasse e visse ele congregando na reunião de jovens. Ele já era um mocinho, já um adolescente, e voltou à enfermidade, e ela dividiu isso. E quando ele falou isso, eu sou órfão de pai e mãe, e eu morava no fundo da casa dessa família ali, e ali auxiliar também, os moços por vezes iam lá em casa, e nós começamos a orar, e até jejuar também. Ali em favor daquela irmã, clamando, enfim, orávamos e buscávamos, e na madrugada, e aquela busca. E um dia nós fomos fazer uma visita para uma irmã que também estava enferma, e ele não queria ir. E fomos lá, conversamos, alguns moços constrangeram, assim por diante, e conseguimos que ele fosse. E fomos lá, o Senhor visitou nós grandemente, maravilhosamente. E na hora que nós estávamos saindo, veio um irmão, deu um abraço naquele moço tão fraternal. E naquele abraço o Senhor selou ele com a promessa do Espírito Santo. E passou alguns dias, saíram os resultados dos exames, que a irmã ia começar a tomar quimioterapia, assim por diante. E foram feitos novos exames, assim por diante. E ela voltando para casa.